Daqui a pouco, às 11 da noite, nosso horário em Brasília, começa lá no Oriente Médio o cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hezbollah. O governo israelense concordou com esse cessar-fogo, evidentemente, dizendo ao mesmo tempo que mantém a mão livre para atacar se achar que precisa atacar. Confira na reportagem de Mariana Giangiacomo. As horas que precederam o cessar-fogo foram de intensos bombardeios de Israel no sul do Líbano, visando atingir instalações do Hezbollah. Em meio aos ataques, o premier israelense Benjamin Netanyahu falou à imprensa sobre a trégua temporária aceita pelo Gabinete de Segurança. משך הפסקת האש תלוי במה שהתרחש בלבנון. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. São 70 mil israelenses deslocados da fronteira com o Líbano e outros 300 mil libaneses também deixaram suas casas em meio aos ataques, segundo o governo dos Estados Unidos. A intenção de Israel e do Líbano é que as populações retornem para seus locais de origem, o que ainda é algo incerto, mesmo com o anúncio da trégua. O acordo foi resultado de meses de negociações lideradas pelos Estados Unidos com interlocutores de Israel, do Líbano e do Hezbollah. O presidente americano, Joe Biden, disse que o cessar-fogo será de 60 dias, mas que a Casa Branca acredita que esse será o início de uma trégua permanente. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed, I emphasize, will not be allowed to threaten the security of Israel again. Pelo acordo, Israel vai retirar as tropas que estão no Líbano e, em troca, o governo libanês enviará militares para os territórios que ficam do outro lado do rio Litani, fazendo valer assim uma resolução da ONU de 2006 que prevê uma zona tampão na fronteira com Israel, sem a presença do Hezbollah. O cessar-fogo acontece depois de 2 derrotas do Hezbollah impostas por Israel, que matou milhares de terroristas em ações de inteligência e eliminou seus principais líderes. Hassan Fadlallah, oficial do Hezbollah e integrante do parlamento libanês, disse que os braços sociais e de saúde do grupo continuam ativos e vão atuar no dia seguinte à trégua para ajudar as famílias atingidas pelos bombardeios no Líbano. O grupo libanês passou a atacar Israel logo após os atentados de 7 de outubro em apoio ao Hamas, que é alvo até hoje da ofensiva israelense em Gaza. And I also believe that by de-escalating tensions in the region, it can also help us to end the conflict in Gaza. In particular, Hamas will know that it can't count on other fronts opening up in the war. Dani Zahedini, há algo que chama a atenção no que foi anunciado lá na Casa Branca pelo Biden e, ao mesmo tempo, em Jerusalém pelo Benjamin Netanyahu, confirmado em boa medida também no Líbano. O Hezbollah concorda com o cessar-fogo, embora tivesse sido uma exigência do grupo desde o início que tal cessar-fogo não teria lugar se o conflito em Gaza prosseguisse. E o conflito em Gaza está prosseguindo. Isso significa, William, que a ação dos pagers contra o Hezbollah, os bombardeios, a ação de decapitação das 3 linhas ali de comando do grupo e também de comandantes táticos e de campo gerou um efeito muito negativo contra o grupo, né? O grupo, de fato, enfraqueceu muito. E isso vai levar a uma reavaliação da sua ação contra Israel. Na verdade, a superioridade aérea, a superioridade de inteligência de Israel faz com que o grupo sinta o golpe desde o dia 1º de outubro, quando começou a Terceira Guerra do Líbano. Mas, por outro lado, quando a guerra por terra começa no dia 1º também, com a invasão israelense por terra, ali a vantagem é do Hezbollah. Isso também me chama a atenção, porque um conflito que está durando aí 57 dias, e Israel também aceitar um cessar-fogo, sendo que em Gaza nós temos mais de um ano, isso revela que, mesmo com todas as dificuldades, o Hezbollah conseguiu manter algum elemento de deterrência com relação a Israel. Mas, de fato, a fragilidade do grupo é muito mais evidente hoje do que da guerra de 2006. O que... Não quero plantar nenhum raciocínio na sua boca, Loró, pelo amor de Deus. O que parece reforçar a postura da ala mais radical e dura de Israel, que é obter o que quer via força bruta.
O que Israel infligiu ao Hezbollah foi um grau de degradação relativamente inédito, nas últimas 2 décadas pelo menos, não tinha tido essa capacidade de reduzir digamos, a eficácia militar do Hezbollah. Ao mesmo tempo que fez um ataque que demonstrou aos iranianos: vocês estão completamente cegos, a gente faz o que quer, se quiser, e mantém uma guerra de atrito com o Hamas em Gaza, na qual Israel não ganha grandes dividendos políticos até aqui, mas continua segurando a capacidade de resposta do grupo. Isso dá mais força a essas alas radicais israelenses? Israel foi forçado a assinar esse cessar-fogo, foi forçado pelo Joe Biden, né? Depois da eleição americana, o Joe Biden sentiu mais a vontade para impor condições a Israel. Primeiro sinalizou bloqueando as exportações de armas para Israel, né? O primeiro equipamento que foi bloqueado foram 134 tratores de esteira, chamados bulldozers, né, fabricados pela Caterpillar, mas outros tranches de armamentos iam também ser bloqueados. E o governo americano sinalizou para o governo israelense que ia haver sim uma resolução do Conselho de Segurança da ONU dura contra Israel e que os Estados Unidos não vetariam. É claro que Israel, historicamente, sempre ignora as resoluções do Conselho de Segurança, mas ia ser um constrangimento político que o Netanyahu considerou que não seria bom no contexto do enfraquecimento político interno do Netanyahu. Então foi nesse sentido que ele conseguiu mudar a posição do Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, e do Gideon Sa'ar, ministro sem pasta. E nessa votação de hoje foi 10-1. Só o Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional, é que votou contra o cessar-fogo. Então, essa retirada de apoio do Itamar Ben-Gvir não é suficiente para derrubar o governo Netanyahu, principalmente com a entrada do Gideon Sa'ar. Ele reequilibra e mantém a maioria do Netanyahu no parlamento. Agora, esse acordo ele tem também um aspecto, ele dá muito mais seguranças para Israel do que em 2006, né? Os Estados Unidos e a França vão ter boots on the ground, vão ter tropas não de combate, mas de monitoramento e de capacitação do Exército Nacional libanês para ocupar os espaços deixados pelo Hezbollah. A estratégia dos Estados Unidos, e Israel gosta bastante disso, é a ideia de fortalecer o exército libanês, que é um exército fraquíssimo, né? E o Líbano é completamente dominado pelo Hezbollah. Segundo os americanos e os israelenses destruíram metade do arsenal do Hezbollah, que eram 150 mil projéteis entre mísseis e foguetes, teria destruído a metade e matado milhares de combatentes do Hezbollah. Dani, o que a afirmação do Netanyahu, indica? Quando ele diz: após esse cessar-fogo, agora sim a gente vai poder lidar com o Irã. A questão é que as forças de apoio do Irã, que não são só forças proxies, mas são forças parceiras, porque têm um grau de liberdade, como os Houthis, o Hezbollah, as milícias xiitas na Síria e no Iraque. O enfraquecimento do Hezbollah talvez seja o golpe mais duro contra o Irã, como essa força de pressão contra Israel. Então, nesse sentido, eu vejo que existe ali uma luta também de narrativa e de imagem, porque Israel não está numa condição muito confortável. Guerra de atrito não é uma guerra natural para a doutrina militar israelense, que é preparado para guerras rápidas e fortes com superioridade em balanço de poder. Então, existe ali uma vontade de se livrar desse conflito na fronteira norte, porque é um conflito que gera problema em Israel, né? Vários dos bombardeios do Hezbollah ao norte de Israel está abaixo de censura, então nós não temos dados claros, e também de mortes de soldados israelenses. E se livrar disso é importante porque gera um ganho interno, né? Como o próprio Lorival disse, o retorno de 60 mil israelenses para aquela região
que era uma promessa do Netanyahu com relação a essa operação, o empodera mais ainda, né? E aí vai dizer, nós vamos voltar nossa atenção para o Irã, vamos isolar o Hamas, e isso vai me dar uma vitória política interna e tática que é, de fato, considerável. Quando iniciou essa última fase do conflito entre o Hezbollah e Israel, 57 dias, né, na conta do Dani Zahedini atrás, algo sugeria que o objetivo militar israelense estava melhor definido do que foi definido em relação a Gaza. Gaza é considerado o objetivo militar do ponto de vista político inalcançável. O do Hezbollah repete em alguma medida o que a gente já viu nos últimos 40 anos. A gente vai criar uma zona de separação, vocês recuam para uma certa área geograficamente bem delimitada, a gente volta para fronteiras que são as nossas e até aqui sempre foram reconhecidas como tais. E Gaza? Gaza, ele mantém o objetivo maximalista, né, de aniquilar o Hamas, e é bastante claro, e você já vê isso na imprensa israelense, bastante explícito, né, que realmente esses elementos mais radicais do governo israelense, eles não abrirão mão do controle de Gaza, né? Não aquele tipo de controle que existia antes, que era o cerco a Gaza por fora, mas um controle por dentro, realmente, né? As forças israelenses chegaram à faixa de Gaza para ficar, né? E não aceitam nenhum tipo de governo palestino que possa ser constituído ali, porque já tiveram a experiência da retirada em 2005 e que levou o Hamas a tomar o poder. Tomar o poder, entre aspas, porque o Hamas ganhou a eleição de 2006, é bom lembrar isso, né? E depois, só que não foi aceito, e aí ele tomou à força realmente a faixa de Gaza. Então, eles não querem repetir isso, né? E aí existem diversas correntes, né, de pensamento sobre isso dentro de Israel, desde reocupar e recolonizar a faixa de Gaza, até pelo menos manter a segurança na faixa de Gaza, mas o objetivo é impedir um ressurgimento do Hamas.